Boa tarde a todos. Nesses minutos a seguir, nós vamos falar sobre um tema bem adventista. Mais do que um tema bíblico, é um tema bem adventista. Nós achamos que Jesus está demorando para voltar. E da perspectiva humana, está. Afinal de contas, 2000 anos já se passaram. E não é incomum encontrarmos pessoas tentando, em nosso meio, tentando encontrar culpados. E, via de regra, a culpa é da igreja, segundo algumas pessoas. E aí entra, então, um conceito que é um conceito muito tradicional da igreja adventista. Ele já foi muito forte no passado, especialmente na primeira metade do século XX. Depois ele deu uma enfraquecida, mas nos últimos anos ele, por algum motivo, voltou a ganhar força em nosso meio. É o conceito perfeccionista. E é o assunto da palestra de agora à tarde, sem mácula ou defeito, a última geração segundo o perfeccionismo. O que é perfeccionismo? Perfeccionismo é o conceito de que nós podemos alcançar um estado de impecabilidade. Ou seja, chegarmos a um ponto em que não haveremos de pecar mais. E então eu pergunto, será que existe base para isto? Poderemos, de fato, nos tornar perfeitos ao ponto de não pecarmos mais? Andreessen foi um dos líderes adventistas da primeira metade do século XX, escreveu bastante, seus livros estão por aí. Ele era um dos que enfatizava o perfeccionismo. E ele diz que os 144.000 do Apocalipse representam a última geração de adventistas. E ali ele diz assim, o Apocalipse diz, 14, 4 a 5, são eles os seguidores do Cordeiro, não se achou mentira, na sua boca não tem mácula, os 144.000. Então, sabemos que os 144.000 se refere à última geração de fiéis, e vem então a ideia deste grupo perfeccionista, dizendo que não só a última geração será uma geração sem defeito, sem mácula, como também que a própria volta de Jesus depende disto. Em outras palavras, enquanto a igreja não alcançar este índice, este nível de perfeição, Jesus não virá. E aí, se Jesus está demorando, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Robert Wieland, outro perfeccionista adventista, muito conhecido em alguns círculos, ele disse que esta ideia de que a última geração será uma geração perfeita, foi a principal contribuição de Jones e Waggoner em 1888. Eu não vou entrar em detalhes da história adventista, para alguns de nós talvez isso não faça sentido, mas no final do século XIX, houve uma grande reunião da igreja na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, e ali estavam Jones e Waggoner, dois pastores adventistas, e eles, segundo este autor, teriam defendido este ponto, e esta teria sido a sua maior contribuição. Eles falam num tipo de justiça, de perfeição absoluta, que era desconhecida anteriormente, da última geração. É algo exclusivo da última geração de fiéis, os 144.000. Eles chegam a um nível de perfeição que nunca antes teria existido sobre a face da terra. E aí entra então essa declaração de Robert Wieland,
segundo a qual nenhuma geração de fato atingiu a condição postulada pelo Apocalipse para a esposa de Cristo, a noiva de Cristo, que é a igreja. Muito bem, este é o nosso assunto nesta tarde. O perfeccionismo, o conceito de que podemos nos tornar perfeitos e de que a última geração de adventistas ou de fiéis será uma geração impecável, este conceito depende quase que exclusivamente de citações de Ellen White. Quase que exclusivamente. A pergunta é, defende ela a ideia de uma norma superior de justiça para a última geração? Será que nós encontramos isso nos escritos de Ellen White? Não há dúvida de que Ellen White tem muito a dizer sobre santificação, sobre perfeição de caráter. Ela fala muito sobre isso, sem dúvida nenhuma. Mas a pergunta é, será que quando ela fala de perfeição de caráter, será que ela quer dizer a mesma coisa que os perfeccionistas? Porque o que é perfeição para os perfeccionistas? O que é perfeição? Impecabilidade. Alcançar um índice de impecabilidade. Não pecar mais. A senhora White fala muito sobre perfeição de caráter, santificação. A pergunta é se o que ela fala, o que ela quer dizer é a mesma coisa que os perfeccionistas dizem. Não é? Quando nós usamos os escritos de Ellen White, nós temos que estar atentos para algumas questões interpretativas. A palavra hermenêuticas ali significa interpretativas. Algumas dificuldades com a interpretação de Ellen White. Por exemplo, é muito comum pessoas pegarem citações parciais, pegarem metade de um parágrafo, por exemplo. Metade de um parágrafo. E quando nós tiramos uma citação, um pedaço da citação, eu acabo fazendo com que a senhora White diga algo que ela nunca quis dizer. Vocês estão me entendendo? Isso é muito comum, isto. Muito comum. O uso de citações parciais. Outro problema no uso de Ellen White é o uso de citações fora do seu contexto histórico ou teológico. Por exemplo, quando a senhora White diz que se não guardarmos a lei não seremos salvos, ela não está falando que nós seremos salvos pela guarda da lei. Ela está fazendo referência aos evangélicos de seus dias que insistiam que a lei já está ultrapassada e não precisa ser guardada. Então, quando eu coloco a citação de Ellen White dentro do seu contexto histórico ou teológico, as coisas mudam de figura. É a mesma coisa que nós fizemos ontem com alguns textos bíblicos. Outra questão no uso de Ellen White tem que ver com a questão do ideal versus o real. Por exemplo, é muito comum ela dizer o seguinte: se não vencermos todo o pecado, não seremos salvos. Se não vencermos todo o pecado, não seremos salvos. Só que essa é, na verdade, uma citação que está puxando para o lado do ideal. Este é o ideal divino. Mas esta citação deve ser contrabalanceada com as outras citações, onde ela diz: jamais conseguiremos vencer todo o pecado. Na vida cristã, nós temos esta tensão. A lei existe para ser guardada. E quanto de obediência Deus exige? Total, 100%. Então, Deus sempre vai exigir obediência total. Este é o ideal. Agora, a pergunta é possível? O que eu não posso, porém, fazer é cruzar os braços com 10% de obediência e achar que isso é o bastante. Porque Deus continua puxando para o ideal.
Então, minha vida cristã deve ser uma luta constante para alcançar o padrão de Deus, mesmo que eventualmente eu nunca alcance, por causa do real. Então, nós temos essa constante luta nos escritos de Ellen White, entre o ideal e o real. E é por isso que nós temos que colocar as citações no seu contexto, e pegar as citações completas, o uso seletivo de citações também, pegar somente aquelas que nos interessam. Eu tenho encontrado muitas pessoas, e debatido questão de perfeccionismo e outras, com várias pessoas, e é interessante, eles mostram uma citação, olha essa citação de Ellen White. Tá, eu já conheço essas citações. E aí eu trago uma outra, que diz a outra coisa. Mostro o outro lado. Eu pergunto, tá, e agora? E olhe esta citação. Sabe o que eles fazem? Eles pulam para uma outra citação. E ficam pulando para uma outra citação. E quando fecham o ciclo, começam de novo com as primeiras citações. Nunca respondem. Eles não têm um sistema que faça justiça a ambas as citações, a ambos os grupos de citações. Vocês estão me entendendo? Nós temos que fazer justiça com o todo, e não pegar apenas aquelas que nos sejam interessantes, que nos interessem. Para Ellen White, diz George Knight, um pesquisador adventista, o conceito de perfeição não estava relacionado aos numerosos atos de comportamento humano, mas tinha que ver com o grande princípio motivador do amor, que molda e transforma as tendências da vida, por meio da graça de Deus. Esse é uma das maiores autoridades vivas na igreja sobre Ellen White, um grande pesquisador sobre a vida e os escritos de Ellen White. Ele diz que perfeição de caráter em Ellen White não tem que ver com o que fazer ou deixar de fazer. Não tem que ver com o meu comportamento ou o nosso comportamento. Perfeição de caráter tem que ver com o exercício do amor. O exercício do amor. E eu vou exemplificar agora por meio desta citação. Esta é uma das citações mais usadas para dizer que a culpa é nossa. Jesus não veio ainda porque a culpa é nossa. Parábolas de Jesus, página 69. Sr. White diz assim: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá. Então, se ele não veio até agora, é porque ainda não alcançamos a perfeição. O caráter de Cristo ainda não se reproduziu totalmente em nós. E esta é uma citação clássica, ela é usada por todos os perfeccionistas, praticamente, que dizem que a última geração vai ser uma geração perfeita. E que, quando, então, alcançarmos aquele nível do caráter de Cristo, então ele virá. Mas será que a Sra. White, quando disse isso, ela estava pensando em perfeição ética, não pecar mais? É isso que ela quis dizer quando escreveu essas palavras? Como eu disse, esse é o texto-chave e tem que ver com a última geração. Muito bem, vamos explicar esta citação. E eu disse, uma das coisas mais fundamentais, seja com a Bíblia, seja com o Espírito de Profecia ou qualquer outro escrito, qualquer outra literatura, é sempre colocar uma citação dentro do seu contexto. Se eu tiro uma citação do contexto, eu posso fazer com que ela diga aquilo que o autor nunca quis dizer. Certo? Então, interpretar o texto sempre dentro do seu contexto. Qual é o contexto daquela citação de Ellen White, de Parábolas de Jesus, página 69? Em todo aquele capítulo, prestem atenção, em todo o capítulo, ela está comparando o crescimento do cristão com o de uma planta. Pensem em uma planta. E ela compara o crescimento do cristão ao de uma planta. E ela diz que este crescimento, que é provido por Deus, não somos nós que fazemos alguma coisa para crescer, é Deus quem dá esse crescimento, é para fazer com que sejamos uma bênção aos outros. Notem, sejamos uma bênção aos outros. Ela diz assim, na página 66, 67. A planta cresce recebendo o que Deus provê para sustentar-lhe a vida.
aprofunda as raízes no solo, sorve o sol, o orvalho, a chuva, aure as propriedades vitalizantes do ar, assim deve crescer o cristão, cooperando com os agentes divinos. Ficou claro? Então, ela está comparando o crescimento do cristão com o crescimento de uma planta. E este crescimento é provido por quem? Por Deus. É Deus que provê este crescimento. Olhem o que ela diz mais na página 67. Como a planta enraiza-se no solo, devemos também arraigar-nos profundamente em Cristo. Como a planta recebe o sol, o orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo. É o orvalho, o sol e a chuva que faz com que a planta cresça. Portanto, o crescimento na vida cristã tem que ver com a operação do Espírito Santo. Ela fala, exatamente, temos que abrir o coração para o Espírito Santo. Na mesma página, olhem o que ela diz. O propósito do crescimento, ou a reprodução do caráter de Cristo, é para que Cristo possa reproduzir-se no coração dos homens. E Ele, Cristo, faz isto por intermédio daqueles que nele creem. E agora essa parte que está colorida. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente para que se possa reproduzir nos outros. Então vejam, irmãos, o propósito do crescimento é para que a nossa vida possa abençoar outras pessoas, para que o caráter de Cristo possa se reproduzir nos outros. Ele se reproduz em nós para que nós possamos abençoar outros, ou para que outros sejam abençoados pelo nosso intermédio. A frutificação, o caráter de Cristo. E ela continua, página 68. Recebendo o Espírito de Cristo, o Espírito do amor abnegado e do sacrifício por outrem, crescereis e produzireis frutos, ou fruto. As graças do Espírito amadurecerão em vosso caráter. Vossa fé aumentará, vossas convicções aprofundar-se-ão, vosso amor será mais perfeito. Mais e mais refletireis o quê? Semelhança com Cristo, em tudo que é puro, nobre e amável. Olhem do que é que ela está falando. O que é semelhança com Cristo? Semelhança no amor. Semelhança no amor. Notem o que ela diz. Vossa fé aumentará, vossas convicções aprofundar-se-ão, vosso amor será mais perfeito, mais e mais refletireis a semelhança de Cristo. No exercício do amor. Ela não está falando nada de impecabilidade. Ela não está falando nada sobre o que fazer e o que não fazer. Ela está falando do crescimento do caráter cristão pelo poder do Espírito, para que as graças do caráter de Cristo se reproduzam em nosso caráter, para que possamos ser uma bênção para outras pessoas. E aí ela diz, quando isto acontecer, ou seja, quando o fruto aparecer, então Cristo, o lavrador celestial, lançará a foice, porque é chegada a ceifa. Então, quando pudermos ser condutos do amor de Cristo para outras pessoas, então chegará o momento de ele voltar à terra. E aí vem exatamente aquela citação: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o seu caráter se reproduzir perfeitamente, então ele virá. Não tem que ver com perfeição ética, o que fazer, o que não fazer, irmãos. Não é disso que ela está falando. Ela está falando no desenvolvimento do caráter, de tal modo que ele possa reproduzir o amor de Deus em nossa vida, para que outros possam ser abençoados. Percebem que quando nós lemos uma citação no seu contexto, as coisas mudam totalmente de figura. Ellen White não está falando sobre perfeição, obediência perfeita ou impecabilidade. E continuando, no mesmo Parábolas de Jesus, ela também diz assim, página 26. É 26 ou é 28? 28. Ela diz assim: o objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente, para que se possa reproduzir nos outros. Ela usa esta expressão, a perfeição ou a reprodução do caráter de Cristo. Ela usa essa linguagem diversas vezes
no mesmo livro, Parábolas de Jesus. E tudo tem que ver com a reprodução das graças do caráter de Cristo para que outros possam ser levados ao conhecimento de Deus. Olhem a página 58. O que ela diz? Falando da igreja apostólica, ela declara assim: o único empenho dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo e trabalhar pelo engrandecimento do seu reino. Então, essa reprodução do caráter de Cristo não é algo exclusivo da última geração. A igreja apostólica já buscava por isto, já fazia isto. Mas essa reprodução do caráter de Cristo não é uma vida santa, impecável, como nós imaginamos ou como algumas pessoas querem dar a entender. É a reprodução do caráter, do amor de Cristo, para que outros possam ser abençoados. Portanto, como eu disse, se a igreja apostólica já fazia isto, não é algo exclusivo da última geração. E por fim, a página 384, ela declara assim, que a perfeição do caráter cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Então, quando é que nos tornaremos perfeitos? Quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar naturalmente, constantemente do íntimo. Ela não está falando de vida impecável. E algumas pessoas começam a medir perfeição, como eu disse, por aquilo que eu como, por aquilo que eu não como, por aquilo que eu visto, por aquilo que eu não visto. Vocês estão me entendendo, irmãos? Não é disso que a Sr. White está falando. Nem nesta citação e nem em outras citações que são eventualmente utilizadas. Portanto, a manifestação do caráter de Cristo de que fala Ellen White é o desenvolvimento do espírito de amor e serviço abnegado pelos outros. E é isto que Cristo aguarda. Quando pudermos refletir o seu espírito de amor abnegado em nossa vida, e alcançarmos outras pessoas, e outras pessoas serem abençoadas, então chegou o momento de ele voltar. Nada de perfeição moral ou impecabilidade, e também nada exclusivo da última geração. Nada podemos fazer em termos de comportamento ou estilo de vida para apressar a volta de Jesus. Vocês estão me entendendo? Não somos nós que apressamos a volta de Jesus. Aquele dia, a hora, já está definido, ou já estão definidos. Imagine se a história do universo dependesse de mim. Por favor. Tá? Deus é muito, mas é muito, muito maior do que isto. Os planos de Deus não conhecem adiantamento ou tardança. Os planos de Deus são muito maiores do que qualquer um de nós. Todo e qualquer ensino de Ellen White deve ser validado pela Escritura. É muito interessante na faculdade de teologia. E eu ensino teologia, este é meu 32º ano ensinando teologia. E ali está isso vinha desde o tempo que eu era aluno. Um grupinho de alunos ali, de teologandos, discutindo um tema. E vocês querem ver esse tema acabar? A discussão acabar? A discussão acaba quando alguém fala assim, mas o que Ellen White diz? Ali acabou a discussão. É como se a palavra final fosse ou tivesse que ser de Ellen White. O que Ellen White fala? Mas Ellen White fala isso. Aí acaba a discussão. Ellen White falou, está falado. Acaba a discussão. Irmãos, não é assim. Não é assim. Nós não validamos a Bíblia por Ellen White, é o contrário. Nós validamos Ellen White pela Bíblia. Olhem o que ela diz no livro Evangelismo, página 256. Não devem os testemunhos da irmã White, ela está falando dela mesma, ser colocados na dianteira. A palavra de Deus é a norma infalível. Não devem os testemunhos substituir a palavra. Os testemunhos são os escritos dela. Não devemos querer usar Ellen White para definir o significado da Bíblia. É o contrário.
por mais que nós sejamos infinitamente gratos pelo ministério profético de Ellen White, nós temos que colocar as coisas nos devidos lugares. Ou nós não cremos, como eu preguei hoje de manhã, no princípio da sola Escritura. Só a Escritura, nossa regra de fé e prática. A senhora White foi talvez a escritora que mais defendeu o princípio da sola Escritura. Só a Escritura. Na mesma página ela diz assim: nossa atitude e crença tem por base a Bíblia. E nunca queremos que alma nenhuma faça prevalecer os testemunhos sobre a Bíblia. Palavras dela, não minhas. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não é a Bíblia que deve ser validada pelo ensino de Ellen White. É o contrário, é o ensino de Ellen White que deve ser validado pela Bíblia. Pois bem, vamos à Bíblia então. Uma norma superior de justiça para a última geração? É isto que Apocalipse fala? Existe uma norma superior de justiça. A última geração vai chegar a um ponto que nenhuma geração anterior foi capaz de chegar. Em primeiro lugar, o que é que significa perfeição de caráter em Ellen White? O amor, a revelação do amor de Cristo. Não tem nada a ver com impecabilidade. Mas vamos à Bíblia, vamos a Apocalipse. E vamos ver o que aquele texto então significa. Apocalipse 14, 5. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Os 144 mil. Vão os 144 mil chegar a um nível de perfeição moral absoluta. Não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Bom, deem uma olhada o que o Salmo 15 diz. Salmo 15, versos 1 a 5. Ninguém que pratica o engano ou que prefere mentira habitará no santuário do Senhor. Está lá no Salmo 15, versículos 1 a 5. Portanto, essa ênfase de que não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, não é exclusiva de Apocalipse 14. Lá no Salmo 15 a gente encontra a mesma ênfase. Ninguém que pratica o engano ou que profere mentira habitará no tabernáculo do Senhor. Vocês estão vendo? Este padrão moral não é exclusivo de Apocalipse 14. Olha o Salmo 101, versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante meus olhos. Deus não está exigindo algo em Apocalipse 14 que Ele nunca exigiu antes. Deus sempre exigiu isso. Não é algo exclusivo da última geração. Eu encontro isso lá nos Salmos. Deem uma olhada, Isaías, capítulo 59, versículo 3. Isaías 59, 3. As vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidades. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Lá no Antigo Testamento, no 8º século antes de Cristo, Deus já manda o profeta falar com o povo de Israel, porque eles estavam faltando com a verdade. Portanto, esta norma de Apocalipse 14, 5, não é exclusiva da última geração. Deus sempre teve esta norma. E vocês vão ver uma série de textos. Olhem aqui, prestem muita atenção nesse texto. Eu vou me demorar um pouquinho nele. Os restantes de Israel, de quem que o profeta está falando? Israel. Não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa. Essa citação parece familiar para vocês? Parece? O que ela parece? O que ela lembra? Ela lembra Isaías, perdoe, Apocalipse 14, 5. Na sua boca não se achou mentira, não tem mácula. Na verdade, irmãos, Apocalipse 14, 5 é uma citação de Sofonias 3,13. Pode parecer surpresa para alguns, mas não deveria. O Novo Testamento usa como base o Antigo Testamento. E o Novo Testamento cita muitas vezes o Antigo Testamento. A Bíblia da Igreja Apostólica era o Antigo Testamento. E eles estão constantemente citando o Antigo Testamento. Quando João escreveu Apocalipse 14, 5, ele estava
ecoando o que o profeta Sofonias diz no capítulo 3, versículo 13, em relação aos remanescentes de Israel. Então, o que João fala em Apocalipse 14, 5, dos 144 mil, não é nada novo. Sofonias já falou isso dos remanescentes de Israel. Vocês estão me entendendo o ponto? Com isso, eu estou tentando dizer para vocês que Deus não tem uma norma de justiça para a última geração que seja diferente daquilo que Ele exigiu no passado. Deus é um só. Deus sempre foi o mesmo. Suas exigências sempre foram as mesmas. Apocalipse 14, 5 é sem dúvida uma alusão a este texto, um eco, a referência aos remanescentes de Judá que escapariam à destruição. Mas eu quero fazer uma análise um pouco mais profunda agora com vocês. E eu tenho vários textos aqui. E se vocês ficarem cansados, eu posso pular alguns. A palavra ali em Apocalipse 14, 5, traduzida por mentira. A palavra grega é a palavra pseudos. É daqui que veio a palavra pseudo na nossa língua. Veio do grego pseudos. Então ali diz, não se achou mentira, não se achou pseudos na sua boca. Apocalipse 14, 5. Acontece que essa palavra pseudos ocorre 10 vezes no Novo Testamento. Não é só em Apocalipse 14, 5. Pseudos é qualquer coisa contrária à verdade. Então, pseudos, por exemplo, caracteriza Satanás, lá em João capítulo 8, versículo 44. Não proferir mentira, portanto, não é uma virtude apenas da última geração de crentes. Qualquer pessoa que não segue Satanás, ele não profere, não tem este traço de caráter do inimigo. Olhem em Efésios capítulo 4, versículo 25. Por isso, deixando pseudos, a mentira. Fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Então não é alguma coisa que Deus só está exigindo em Apocalipse 14, só dos 144 mil. Deus sempre exigiu que nós não falássemos pseudos, que nós não falássemos a mentira. Versículo 24. Todo crente é chamado a se revestir do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Deus sempre teve este padrão. Não é só da última geração que Ele espera que eles não falem mentira. Não dirás falso testemunho, pseudê, contra o seu próximo. Irmãos, já está lá nos 10 mandamentos, desde os tempos do Êxodo, Deus está dizendo para nós não falarmos mentira. Não é uma exigência exclusiva da última geração. Homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, buscareis pseudos, a mentira. Salmo capítulo 4, versículo 2. Salmo 44. Bem-aventurado o homem que não põe o Senhor, que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira, pseudos. Lá no Antigo Testamento, aqueles que não praticam pseudos já são louvados por Deus. Bem-aventurado é o homem. Irmãos, eu teria vários textos para mostrar que essa exigência não é exclusiva de Apocalipse 14. Deus sempre exigiu isto. Mas vamos para outra palavra. Na sua boca não se achou mentira, não tem mácula. A palavra grega traduzida por mácula é amomos. E essa palavra ocorre 5 vezes no Novo Testamento. E no Antigo Testamento, ela é usada com relação ao cordeiro, que deveria ser sem mácula. No Novo Testamento, Cristo se ofereceu a si mesmo como um cordeiro sem mácula. A igreja de Deus, Deus nos escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e amomós, sem máculas. Nele, prestem atenção, Efésios 1, 4. Como é que nós somos sem mácula? Nele. Somos sem máculas nele. Irmãos, vamos pensar um pouco. O que é pecado? Pecado é uma doença de pele? É uma enfermidade de pele? O pecado é uma doença de coração. É um negócio profundo.
Não basta uma simples maquiagem para nós resolvermos este problema chamado pecado. É coisa profunda, irmãos. E a única forma de pessoas pecaminosas como vocês e eu, me perdoem, mas essa é a nossa realidade, a única forma de nós sermos sem mácula, irrepreensíveis diante de Deus, é por meio de Cristo. E a senhora White, no livro Primeiros Escritos, no Vida e Ensinos de Jesus, ela usa uma ilustração muito simples. Ela diz então que no juízo final, quando Deus nos olhar, Ele não vai ver as nossas imperfeições. Ele vai ver a pureza e a santidade do nosso substituto, que é Jesus. Então, quando Deus nos olhar, nós vamos entrar atrás de Jesus e falar: Senhor, agora me representa aí. Eu pus a minha fé em Ti. Eu confiei em Ti. E a senhora White diz que Jesus vai falar simplesmente: o meu sangue, Pai, o meu sangue. Perfeição é perfeição em Cristo, nunca em nós mesmos. Colossenses 1:22, vos reconciliou mediante sua morte para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, pela morte de Cristo. Não somos nós que vamos nos tornar santos, inculpáveis e irrepreensíveis, é sempre por meio de Jesus. Olhem essa declaração de Paulo, Efésios 5:25-27. Maridos, amai vossa mulher, a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, sem mácula, somente possível pelo sacrifício de Cristo. Ele se ofereceu para nos apresentar a Deus sem mácula. É por causa dele. Não é um estado que nós vamos alcançar. Não é um privilégio também da última geração. E eu tenho aqui vários textos adicionais, eu poderia pular esses textos aqui, porque eles dizem exatamente a mesma coisa. Olhem, falando de Abraão, Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Não é algo que Deus exige apenas de uma geração, da última geração. Lá, Abraão, 3.800 anos atrás, Deus já exigiu a mesma coisa deste patriarca. Observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Deus sempre teve seus fiéis valorosos, não é algo da última geração. 1 Coríntios 1:18, eu estou olhando aqui porque para mim está um pouquinho pequena aquela letra ali, é coisa que acontece quando você passa dos 30. O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de Deus. E vamos lá, eu posso pular esses textos porque eles dizem exatamente a mesma coisa. Então eu pergunto, a norma de Deus para os seus filhos hoje é maior do que no passado? Não é. Deus sempre exigiu o máximo e o melhor. Deus sempre exigiu. A norma, aquilo que Ele espera da última geração, não é diferente daquilo que Ele sempre esperou de seu povo. Não é diferente. Espera Deus mais da última geração do que esperou no passado, em termos de perfeição ou outros atributos morais? Muito bem, existe uma citação que é muito usada por aqueles que dizem que a última geração vai alcançar um grau de impecabilidade. São as citações que têm que ver com a falta, a ausência de um mediador. Certo? Olhem aqui, grande conflito 425.
Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes devem estar imaculadas, o caráter liberto de pecado pelo sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus, seu próprio esforço diligente devem ser vencedores. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Grande conflito 425. Muito bem, a ideia é muito simples. Terminou período de graça, fechamento da porta da graça, não teremos mais um mediador. Portanto, é sinal de que teremos alcançado toda vitória sobre o pecado. Não teremos mais um mediador. Portanto, ninguém pode pecar mais, porque não teremos mais um mediador. Fechou a porta da graça, acabou a mediação do céu, então não há mínima chance de alguém pecar, porque não teremos mais um mediador. Testemunhos Seletos, volume 2, 191. Quando Jesus deixar de interceder pelo homem, os casos de todos estarão decididos para sempre. Este é um tempo de ajuste de contas com os seus servos. Para aqueles que negligenciaram a preparação, impureza e santidade que os habilitaria a darem boas-vindas ao seu Senhor, o sol se porá em tristeza e escuridão, e nunca mais se levantará. Terminará o tempo de graça. As intercessões de Cristo cessam no céu. Muito bem. O que isto significa? Que a última geração vai ter que viver sem um intercessor. Estado de impecabilidade, chegaram elas a um estágio em que elas vão vencer o pecado definitivamente? Irmãos, isso tem que ver com o fim do tempo de graça. Nós sabemos, estamos cansados de saber, estamos cansados de ouvir e de pregar e de ensinar que quando a porta da graça se fechar, não vai haver mais mudança, não vai haver mais mudança. Apocalipse 22, 11. O injusto vai continuar na prática da injustiça. O justo vai continuar na prática da justiça. O que significa isto? O que significa isto? Significa que não vai haver mais mudança de posição. É o final das escolhas humanas. Os que escolheram Cristo, quando terminar o período de graça, vão ser o quê? Há uma expressão lá usada no Apocalipse. Selados. Os que escolheram Cristo, fechou o tempo de graça, vão ser selados. Estes são de Cristo. Mas por que eles vão ser selados? Eles não podem mais mudar de posição? Eles não querem mais mudar de posição. Eles já fizeram sua escolha definitiva com Cristo. Lembrem-se, irmãos, nós nunca teremos nosso livre-arbítrio anulado. Mas a questão toda é que nós vamos passar por uma experiência tal com Deus, e quando encerrar-se o tempo de graça, os redimidos não vão mais querer mudar de posição. E o mesmo vai acontecer com os irredimidos. Eles também não vão querer mais mudar de posição. Então, quando se fechar o tempo de graça, ninguém mais se salva e ninguém mais se perde. Ninguém mais se salva porque ninguém mais quer. E também não tem a mínima condição. E ninguém se perde porque eles não querem mais. Já fizeram sua escolha e já foram selados. Então, irmãos, Apocalipse 22, 11 tem que ver com o fim das escolhas humanas. Todos já terão feito as suas escolhas. Então, os ímpios não têm mais chance de arrependimento, e os justos não cometerão mais pecados intencionais. E aqui eu quero me demorar um segundo. Faz diferença? Qual pecado é mais grave? É o pecado da mentira ou o pecado do orgulho? É o pecado do adultério ou é o pecado da maledicência? Qual pecado é mais grave?
Você já se lembra de alguma situação em que nós ficamos debatendo para ver qual pecado é mais grave do que o outro? Irmãos, na Bíblia, pecado é pecado. A Bíblia faz diferença com relação a dois tipos de pecado apenas. É o pecado involuntário e o pecado intencional, voluntário. O pecado involuntário, como a palavra já diz, é o pecado que eu não quero praticar. Eu não quero. Este é o involuntário. O pecado voluntário é o pecado que eu quero. Então, eu defino o pecado voluntário da seguinte forma. Esta é a minha definição. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Este é o pecado voluntário. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Agora, existe o pecado involuntário. É o pecado que eu não quero cometer. Mas eu cometo. E por que eu cometo o pecado involuntário? Por que eu cometo o pecado involuntário? Porque eu tenho algo dentro de mim chamado pecado, uma natureza pecaminosa, que quando eu menos espero, ela vem à tona e se manifesta. Ou será que nunca aconteceu isso com você? Será que só aconteceu comigo? Eu estou no trânsito, de repente alguém me fecha, dá uma fechada no trânsito, e a vontade de abrir a janela, pôr o braço e dar um grito. Sabe, esses momentos de ira, esses momentos de raiva, esses momentos em que a natureza carnal fala mais forte, eu não planejo isso. Simplesmente acontece. Irmãos, quantas vezes nós temos que dobrar os joelhos à noite e dizer: Senhor, me perdoa, eu não queria ter feito aquilo, eu não queria ter falado aquilo, escapou, ou eu não pude evitar, eu não encontrei uma alternativa melhor naquele momento. Não faz muito, eu recebi um telefonema, lá no Brasil ainda. É o pastor Paroski? Falei: sim, é o pastor Paroski. Pastor, o senhor conhece o casal fulano e fulana? Falei: conheço. Pastor, eles acabam de falecer num acidente aqui em Minas Gerais. Eles estavam tirando algo do porta-malas do carro, do porta-malas do carro, e um caminhão desgovernado bateu no carro e jogou os dois contra a parede, e eles tiveram morte instantânea. Os dois filhos dele estão em casa, aí no NASP. E alguém precisa dar notícia para os filhos. O senhor poderia fazer isso? Esse é aquele momento em que você pede, você dá vontade de sumir. Eu não sei, como é que eu vou fazer isso? Eu não sou psicólogo, não tive treinamento suficiente para uma situação como essa. Chamei a minha esposa, conversamos, era um casal de filhos, conversamos, oramos e fomos até a casa dos dois jovens, um casal de jovens. E aí, como é que você vai dizer? Nós já sabíamos que ambos estavam mortos. Aí nós falamos para eles, houve um acidente, a situação ainda não está totalmente clara, não temos tudo sobre o que aconteceu, mas nós já sabíamos que já tínhamos. Já sabíamos que tínhamos acontecido, mas não podíamos dar a resposta, dar a notícia assim, a queima-roupa. Vocês estão me entendendo? A gente tentou, olha, não sei, eles estão no hospital, e de fato, eles haviam sido levados para o hospital, mas foi algo assim, e aí minha esposa estava ajudando a menina, e eu ajudei o moço a comprar uma passagem aérea, para eles irem imediatamente para lá, e depois eu fui levá-los até o aeroporto, e chegando no aeroporto, eu falei: olha, vocês têm que estar preparados para o pior. Vocês têm que estar preparados para o pior. Orei com eles no carro, falei mais alguma coisa,
Em nenhum momento eu disse que os pais estavam vivos. Mas eu também não cheguei a dizer que já estavam totalmente mortos naquele momento. Cheguei em casa e falei, Senhor, eu não sei se eu fiz certo, não sei se eu fiz errado. Eu simplesmente não sabia o que fazer numa situação como essa. Se eu fiz errado, me perdoa. São momentos na vida para os quais nós nunca estamos preparados. Nunca estamos preparados para situações como estas. E às vezes, numa situação assim, nós somos levados a dizer algo que não é verdade. Mas com a intenção não de dizer uma mentira. Vocês estão me entendendo? De proteger, de ajudar. Irmãos, o que eu estou querendo dizer é que, às vezes, nós fazemos coisas que não queremos fazer. De um jeito que não gostaríamos de fazer. O erro, o pecado intencional, porém, é aquele pecado que eu sei que é errado, posso evitar, mas não quero evitar. Quando eu cometo o pecado intencional, o que eu estou dizendo para Deus? O que eu estou dizendo para Deus? Eu sei que é errado, posso evitar, mas não quero evitar. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo assim, ó, não estou nem aí. Não estou nem aí. Eu estou me rebelando contra Deus. O pecado intencional é o pecado da rebelião. Lá no livro de Gênesis, no livro de Levíticos, capítulo 32, Moisés fala do pecado da mão levantada. Pecado da mão levantada, em atitude de rebelião. Pecado intencional, eu sei que é pecado, posso evitar, não quero evitar, é o pecado da rebelião. Então, irmãos, o que os justos não vão mais cometer depois do fechamento da porta da graça, não é o pecado involuntário. Eles não vão mais cometer o pecado da rebelião, eles não vão mais querer mudar de lado, eles já fizeram a sua decisão por Deus. Mas o pecado involuntário continuará a ser, me desculpem, praticado até a volta de Jesus, até nós formos ou sermos finalmente transformados. Somente então, o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O que é a angústia de Jacó? O que é a angústia de Jacó? Depois do fechamento da porta da graça, nós vamos olhar para nós e vamos ver o quê? Vamos ver pecado. E nós vamos ter aquela angústia, mas será que eu estou salvo? Dá uma olhada para mim. Dá uma olhada para mim. Será que eu estou salvo? A angústia de Jacó. Será que eu estou perdoado? Será que meu irmão me perdoou? Então, irmãos, evidência de pecado permanecerá até a volta de Jesus, até sermos glorificados. O que não vamos cometer mais é o pecado voluntário, o pecado intencional. E é por isso que não vamos precisar mais de um intercessor, de um mediador, porque não vamos mais cometer o pecado intencional, não vamos mais mudar de lado, mas nossa natureza só será transformada quando Cristo vier. Isto é o que a Bíblia nos fala. Eu não preciso ler isto aqui, eu já comentei com vocês. Deus sempre manteve as mesmas normas elevadas para todos os seus filhos em todas as épocas. É verdade que os 144 mil passarão por severas provações, mas não há qualquer justificativa para crer que eles terão um padrão mais elevado de justiça, muito menos que alcançarão justiça ou perfeição absoluta, impecabilidade. A norma de Deus para com seu povo sempre foi a mesma. Sede santos, porque eu sou santo. Deus nunca exigiu menos do que isto. Também sabemos que em seu retorno, Jesus reunirá diante do seu trono as ovelhas à direita e os bodes à sua esquerda.
E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Interessante. Os justos não dirão: ainda bem que o Senhor percebeu. Não é isso que eles vão dizer. Por que será que os perfeccionistas gostam de ostentar os seus atos de suposta perfeição? Deixei a carne. Faz tanto tempo que eu já não como uma grama de carne. Eles gostam de ficar ostentando seus atos de justiça. Mas as ovelhas, quando Deus falar: mas Senhor, quando foi? Quando você fez aquilo por mim? Eles nem vão saber, nem vão saber. Por que será que eles costumam criticar os que não são como eles? Por que será? A bondade dos santos de Deus dos últimos dias será espontânea e inconsciente. Uma reflexão genuína do amor de Cristo que lhes habita o coração. Senhor, quando é que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos preso e fomos visitar-te? Quando? Eles não vão sequer saber. O que é evidente aqui é o elemento surpresa. Diz a Sion White: aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram seus princípios, mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que os cercavam. Lembram-se lá do começo, o que é a santidade? Perfeição de caráter? É a evidência do amor de Cristo, para que outros possam ser abençoados. É o que ela fala: aqueles que Cristo louva no juízo, são aqueles que foram uma bênção para os que os cercaram. Olhem esta outra citação. Muitos pensam que seria grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, andar pelos lugares por ele trilhados, mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontraremos suas pegadas. Onde? Junto ao leito dos doentes, nas choças da pobreza, nos apinhados becos das grandes cidades, em qualquer lugar onde há corações humanos necessitados de consolação, fazendo como Jesus fazia quando na terra, andaremos em seus passos. Perfeição unicamente em Cristo e por meio dele. Embora sejamos chamados a viver como ele viveu, e o Espírito Santo é poderoso para operar em nós e nos transformar o coração, Cristo nunca deixará de ser tudo em todos. E eu quero terminar com esta citação. Nunca poderemos alcançar a perfeição por nossas próprias boas obras. Nunca. Perfeição não é o que eu faço ou deixo de fazer. A pessoa que vê a Jesus pela fé, rejeita sua própria justiça, encara a si mesma como incompleta, seu arrependimento como insuficiente, sua mais forte fé como sendo apenas debilidade, angústia de Jacó, seu mais custoso sacrifício como escasso, e se prostra com humildade aos pés da cruz. Mas uma voz lhe fala dos oráculos da palavra de Deus. Com estupefação, ela ouve a mensagem: nele estais aperfeiçoados. Colossenses 2:10. Agora, tudo está em paz nessa pessoa. Não precisa mais se esforçar para encontrar algum merecimento em si mesma, alguma ação meritória pela qual alcance o favor de Deus. Contemplando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
ela encontra a paz de Cristo, pois o perdão é aposto ao seu nome, e ela aceita a palavra de Deus, que diz: nele estais aperfeiçoados. Perfeição é possível, mas unicamente por meio de Cristo. Ele é o único perfeito que já existiu. E enquanto eu me apegar pela fé a Ele, genuinamente, de todo o coração, Deus olha para mim e vê a justiça dele, não vê a minha. E Ele me vê como perfeito. Nele estais aperfeiçoados. Muito bem, obrigado pela atenção. E agora chegou então, pastor, eu entrego os minutos para você. Você me diga o que fazer a partir de agora. Eu teria até mais algumas citações, mas eu acho que, se for necessário, eu cito mais tarde.